Bom, pessoal, nós estamos no nosso ciclo de estudos sobre a mediunidade. Nós temos um conjunto de expositores, cada um tem um livro de André Luiz, e em função da escala, aquele que vai fazer a exposição, no meu caso, eu trabalho com o livro Missionários da Luz, nós vamos apresentar um trabalho sobre esse livro voltado para a mediunidade. Então, nós temos o nosso ciclo de estudos sobre a mediunidade, estamos estudando a mediunidade na literatura espírita, e começamos por André Luiz. Nós tínhamos já apresentado os capítulos 1, 2 e 3. Depois, nós percebemos que os capítulos que se seguiam, eles não apresentavam assuntos específicos sobre a mediunidade. Então, nós fomos lá buscar no capítulo 9, o nosso tema de hoje. Aí, quando nós começamos a preparar o capítulo 9, nós percebemos que o capítulo 9 ele estava totalmente vinculado ao capítulo 8, porque o capítulo 9 fala sobre as preleções de Alexandre, que é o instrutor espiritual que orienta André Luiz quando ele foi escrever o livro Missionários da Luz. E o capítulo 8, ele fala sobre os preparativos dessa assembleia que Alexandre iria presidir. Então, o capítulo 8 nós também tivemos que trabalhá-lo, porque ele fazia parte do assunto e também o conteúdo dele estava muito importante para a gente poder fazer nossas colocações aqui hoje. Tá bom? Nós não preparamos os slides, como nós sabemos, aqueles que apresentam sabem. Quando nós vamos montar a aula, alguns capítulos fica difícil de traduzir no papel todo aquele conteúdo passado pelos instrutores. É uma quantidade muito grande de conteúdo e, de repente, nós cairíamos naquilo que nós queremos até, que é estudar todos os detalhes do capítulo. Então, como eu procurei apenas extrair as questões mediúnicas, nós tivemos, então, que fazer um trabalho um pouquinho demorado, e nós vamos apresentar esse trabalho, que é o que eu vou publicar, já deveria ter publicado, mas não deu tempo, que é exatamente a aula. Então, eu vou apresentar o Word dessa aula, e nós vamos conversar sobre o seu conteúdo durante o período nosso de 35 minutos, e depois todos nós participaremos com os comentários. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui o material. Aqui, ó. Então, aqui tem a cara da nossa apostila, a mediunidade na literatura espírita, Missionários da Luz, capítulo 9. O capítulo 9, ele tem como título Mediunidade e Fenômeno. E os tópicos que nós selecionamos uma introdução, que nós nos baseamos mais no capítulo 8, observações de André Luiz sobre a organização dessa assembleia, síntese das orientações do instrutor Alexandre. Nós tivemos que fazer uma síntese, a exposição de Alexandre, ela é muito longa, vale a pena a gente ir lá no livro e ler os 2 capítulos. Depois temos conclusão e colocamos algumas frases para nossas reflexões. Tá bom? Bem, então, eu vou ler essa introdução porque não tem como eu resumir. O assunto é muito interessante. Vamos lá. No capítulo 8 de Missionários da Luz, intitulado No Plano dos Sonhos, esse é o título do capítulo 8. O instrutor Alexandre se prepara para dirigir uma assembleia espiritual que abordará questões ligadas à mediunidade e ao psiquismo e que tem por objetivo a capacitação de trabalhadores espíritas encarnados. Ou seja, nós vamos apresentar hoje aquilo que acontece conosco, não são com os outros, não,
ou com um grupo à parte. Ao longo de todo o capítulo, fica muito claro que essa rotina de intercâmbio espiritual de trabalhadores de centros espíritas é muito mais comum do que nós imaginamos. Em seus dizeres, de Alexandre, no caso, trata-se de um centro de estudos que congrega mais de 300 estudantes terrestres, em que ainda faltam determinadas qualidades essenciais, daí a necessidade de dotá-los de conhecimentos mais construtivos, através de cursos de esclarecimento metódico. Então, essa frase deixa muito claro qual é o objetivo desse centro de estudos. Informa ainda o instrutor Alexandre que desse universo de estudantes terrestres, que é a denominação que ele usa ao se referir aos encarnados, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem as lições recebidas. Então, pessoal, olha só que dado que nós temos aí. O centro congrega pouco mais de 300 estudantes encarnados e apenas 32 conseguem chegar até lá. Olha, vejam a situação, né? Então, ao longo de todo o estudo, o livro nos apresenta uma realidade que chega a nos preocupar, porque ele está falando de nós, que somos ligados ao centro espírita, que temos responsabilidade na casa espírita e que somos objeto de atenção desses espíritos para que nós possamos ser qualificados, capacitados à tarefa que nós nos propomos realizar na casa espírita. Então, essa é a finalidade. E, embora mais de 300 sejam ligados à instituição, apenas 32 conseguem chegar com êxito. Que ele diz claramente, trata-se da necessidade de romper as teias inferiores, olha só o detalhe, das mais baixas sensações fisiológicas, para assimilarem as lições recebidas. E assim mesmo, vezes há em que alguns desses membros quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns. Então, é uma colocação muito forte do instrutor, e isso nos atinge, né? Se não nos atingir, se a gente não ficar preocupado com isso, nós estamos um pouco mais distantes ainda da realidade a que estamos submetidos. Perguntado por André Luiz se conservam a recordação integral dos estudos desenvolvidos, respondeu o instrutor. Então, André Luiz teve essa preocupação, que é a preocupação de todos nós, não é? Nós recebemos as orientações espirituais. E como é que é isso? Nós temos recordação integral desses estudos? E a resposta é muito interessante e merece toda a nossa reflexão. Diz Alexandre, o homem eterno guarda a lembrança completa e conserva todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. Então, ele está falando da nossa integridade espiritual. Só que nós estamos encarnados. Então, aí ele fala sobre essa realidade temporária nossa e diz assim, o homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, o arquivo de semelhantes reminiscências é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Então, a nossa capacidade de assimilação, ela varia. Ela varia. Tá? Nossas aulas, olha
como que Alexandre ele prossegue a essa pergunta de André Luiz, eu até destaquei, porque ele diz o seguinte: nossas aulas são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em Despertando na Crosta, depois das aulas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Guardarão a essência dos ensinamentos, sentindo-se revigorados, não só a retomar a luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então, fica muito claro, que se nós estivéssemos desencarnados, nós guardaríamos todo aquele conteúdo com possibilidades amplas de análise. Mas a nossa condição de encarnados não nos permite esta lembrança integral. Aliás, ela nem seria produtiva. Se nós acordássemos e tivéssemos consciência de tudo que aconteceu conosco, os prejuízos seriam maiores. Então, o que acontece? Nós acordamos com todas essas sensações positivas que ele está dizendo, de forma que todos aqueles ensinamentos que nós recebemos, eles vão se traduzir numa melhor compreensão de leituras ligadas ao tema que nós estudamos, diante do preparo dos estudos que nós vamos desenvolver na Casa Espírita. Esses ensinamentos, eles facilitarão a nossa compreensão, as nossas interpretações diante da compreensão de determinadas palestras que vamos assistir. Enfim, esse conteúdo, esse conteúdo obtido nessa assembleia, ele se faz presente de múltiplas formas, porque ele vai emergir do nosso inconsciente para o nosso consciente prático. Então, esse processo de capacitação, ele vai se verificar de uma forma muito eficiente. E as sensações práticas imediatas são essas que o Alexandre diz, que nós destacamos aqui. Então, nós temos esse conteúdo que nós pensamos na introdução, e mais dois fatos que nós não escrevemos, mas que merece ser dito agora no nosso trabalho. Alexandre, ele ia iniciar os trabalhos, isso está no capítulo 8. E ele chamou um dos colaboradores, de nome Sertório, e perguntou para Sertório se todos os encarnados previstos já estavam presentes. E Sertório disse que faltavam dois trabalhadores, um de nome Vieira e outro de nome Marcondes. E aí, como eles eram frequentes, Alexandre pediu para Sertório que, rapidamente, faltava 5 minutos ou algo semelhante para começar a reunião, ele pediu para que Sertório fosse ver o que havia acontecido. Né? De repente, eles poderiam ter se acidentado, é o que Alexandre fala. Então, ele pediu para que Sertório fosse até a residência, ver o que estava acontecendo. Eram aproximadamente 2 horas da madrugada, e Alexandre queria que a reunião terminasse até às 4 horas. Ele diz textualmente esses horários. Então, nesse período de 5 minutos, Sertório convidou André Luiz para que fosse verificar o que havia acontecido. E chegaram primeiro na casa de Vieira. E encontraram o Vieira tendo um pesadelo e sofrendo muito nesse pesadelo, e perceberam que do lado da cama havia uma entidade
E essa entidade, ela estava toda vestida de negro. E o... Vou pegar um detalhe aqui. E aí, Sertório, ele percebeu que havia realmente algum problema ali. E ele percebeu que Vieira sofria muito com aquele pesadelo, soltava determinados sons, e aí o Sertório, ele se aproximou dessa entidade, que estava toda vestida de negro, e estabeleceu um diálogo. Disse o seguinte: o amigo é parente do companheiro que dorme? E a entidade respondeu: não, não, nós somos conhecidos velhos. E, de forma assim, muito impaciente, a entidade disse o seguinte: hoje à noite, Vieira me chamou com suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Olha só, pessoal, à noite, no jantar, ele fez referência a um amigo que já havia desencarnado, chamado Barbosa, que era exatamente essa entidade. E ali ele fez alguns comentários, tipo aquilo que a gente normalmente faz também. E normalmente são comentários que nós ouvimos alguém falar, normalmente não são verdadeiros, e Vieira tinha esse hábito. E a entidade resolveu, então, procurá-lo durante o sono. A entidade era consciente que havia desencarnado, e ela vai dizer, nas explicações que ela dá, ela diz o seguinte: em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. E aí, a entidade muito irônica, ela virou para Sertório e disse assim: entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, ela falava isso com ironia, informando-o quanto aos verdadeiros móveis das minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que vocês estão vendo. Ou seja, Vieira estava sendo ali martirizado. Bem, Sertório chegou para André Luiz e falou: olha, ele não tem condições de participar da Assembleia e o que podemos fazer é acordá-lo. E depois voltamos para ver como que ele está. E aí, Sertório, na descrição de André Luiz, ele começa realmente a chacoalhar e a chamar alto, olha que coisa interessante, o nome do Vieira para que o Vieira acordasse. Aí o Vieira conseguiu acordar, acordou transtornado e achou que havia sonhado com o fantasma do Barbosa. E aí eles se afastaram. Vieira ficou acordado, protegido pelo corpo físico, mas o Barbosa continuou lá. E aí eles foram para a casa do Marcondes. E Marcondes, eles demoraram 2 minutos para chegar à casa do Marcondes. E André Luiz faz a seguinte descrição sobre Marcondes: Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência, sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Olha só o problema aí. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Bem, ou seja, ele estava com 3 prostitutas. E o capítulo 8, ele trata desses 2 casos de forma bem detalhada. Sugiro a vocês que vejam depois. E essas 3 entidades femininas, elas abordam
e afrontam o Sertório, afrontam o André Luiz mesmo. E elas afrontam de tal forma que eles percebem que ele também não terá a menor possibilidade de participar dessa reunião, e elas estão lá para ter relações com ele mesmo, isso fica muito claro. E o interessante é que quando eles estão de saída, em que existe um diálogo entre Marcondes e Sertório, e Marcondes ele reconhece, com muito envergonhado, ele vai se sentir, mas fica muito claro que foi uma opção pessoal dele. E aí, quando André Luiz está se retirando, ele pergunta para Sertório, e em que ficamos? Não vai acordar? E olha a resposta dada pelo Sertório. Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Então, pessoal, vejam que situação, né? Mesmo sendo um trabalhador, entre poucos que conseguem estar junto com Alexandre, nós vemos esse comportamento lastimável, né? Onde existe o envolvimento com droga e com prostituição. Bem, algumas observações agora sobre a organização da Assembleia, isso já no capítulo 9. André Luiz, ele chama muito a atenção dele a forma com que a Assembleia se desenvolveu. E ele relata o seguinte, que era considerável o número de encarnados, pouco mais de 100 pessoas, provisoriamente libertas do corpo físico, através do sono, que se congregavam no vasto salão. Bem, por que eram mais de 100 pessoas? Nós sabemos que o grupo era mais de 300, pouco mais de 10% conseguia êxito para chegar até ali, e ele estava vendo mais pessoas, porque guias espirituais de outros grupos, de outros centros, pediram para participar. Então, havia uma série de visitantes também, além dos desencarnados, que estavam naturalmente muito em número maior. Então, era realmente uma grande assembleia. Essa foi uma das observações de André Luiz. Uma outra observação, ele dizia o seguinte, em primeiro plano, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes. Os demais distribuíam-se em turmas sucessivas em segundo plano. Então, havia nas descrições do capítulo o púlpito, onde ele se situava, Alexandre. Depois, no primeiro plano, aqueles que lhe eram mais próximos, que eram as pessoas que frequentavam todas as reuniões, eram permanentes. Os outros, aqueles que vinham ocasionalmente, os visitantes principalmente, eles se colocavam em segundo plano. Agora, veja essa outra observação de André Luiz aqui, pessoal. Somente os aprendizes comprometidos com o instrutor Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Ou seja, a partir do momento em que Alexandre começava a fazer a exposição, ele não poderia ser interrompido pelas características do trabalho, ou seja, muitos desencarnados com capacidade de assimilação variada, e também muitos espíritos desencarnados e muitos de outras instituições que são os visitantes. Então, ficou assim muito claro que poucos tinham o direito de perguntar. E assim mesmo a pergunta não era durante a exposição, mas eram perguntas prévias. E vejam agora que coisa interessante.
Surpreso com o padrão de organização, André Luiz, ele recebe o seguinte esclarecimento: por que funciona assim? E aí, Sertório diz para ele o seguinte: existem muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor, é natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Correto? Então, se nós, lá do Fé e Esperança, formos assistir uma palestra de Alexandre, nós não podemos perguntar, né? Nós perguntaremos aqui para os instrutores nas reuniões a que participamos ligadas à nossa instituição. E vejam que existem muitas escolas desse gênero. Tá? Outra informação: há sempre plano organizado para o trabalho, ou seja, aquelas reuniões presididas por Alexandre, elas são organizadas. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. Então, aqueles que têm o direito de perguntar, eles, previamente, eles vão passar para o Alexandre. O Alexandre, ele vai improvisar, dando ênfase à questão que é mais comum, mas ele faz uma abordagem onde ele também vai responder aqueles assuntos que foram sugeridos pela minoria, correto? Então, aquilo que ele fala é uma abordagem ampla do que o grupo de estudos dos aprendizes próximos a ele lhe sugere. E aqui nós colocamos uma síntese das orientações de Alexandre, porque o capítulo 9, praticamente, ele é relativamente extenso e todo ele focado nas orientações. Então, nós selecionamos algumas. Ele começa dizendo para o pessoal o seguinte: desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana, como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios. Então, ele está falando sobre mediunidade e sobre fenômeno. E ele sabe que todo trabalhador espírita gostaria, sim, de ter determinadas habilidades mediúnicas. Então, ele deixa muito claro que as habilidades mediúnicas, elas são uma construção da criatura, né? É praticamente, depois de construída uma base, e eu peguei apenas um trechinho, para poder explicar essa colocação inicial que ele fez, ele se estende bastante. Então, fica muito claro que nós precisamos, sim, de construir uma base muito sólida em todos os setores da nossa vida. Tem esse detalhe ainda, né? Não basta que a gente cumpra com aquelas obrigações ligadas à instituição espírita. Nós temos que ter uma postura integral, né? Aí, quando eu li esse trecho, eu comecei a me lembrar daqueles WhatsApp que a gente fica mandando, né? Daqueles que alguns colegas espíritas nos mandam, e a hora que a gente desconfia, a gente até deleta, a gente nem chega no final, né? Então, nós ficamos o dia inteiro, né? Nós, de uma forma geral, né? A gente vê que as pessoas hoje nem atravessam a rua, nem ao atravessar a rua olham do lado, né? Elas ficam olhando no celular. Então, nós vivemos um turbilhão de pensamentos, de vínculos, de vibrações. Nós vivemos no meio das vibrações. E, naturalmente, que
determinados hábitos, determinados filmes, né, que nós assistimos, simplesmente eles vão, caso nós sejamos ligados a grupos dessa natureza, determinados filmes que assistimos, praticamente eles nos tiram a possibilidade de maiores possibilidades durante o sono. Esse livro, Missionários da Luz, ele é estudado pelo André Luiz Ruiz. E André Luiz Ruiz fala sobre essa questão do nosso hábito doméstico ligado à televisão. E ele diz que ele soube de um centro onde ele ouviu o seguinte: olha, não tem problema do espírito assistir filme pornográfico, não. É só ele dar um passezinho ali na televisão e ele fica praticamente resguardado das vibrações que aquilo pode provocar para ele. Ou seja, são situações que elas não merecem nem serem comentadas, né? Nós citamos de relance para que a gente tenha uma ideia do grau de invigilância. Não podemos dizer que são muitos, mas pelo menos alguns trabalhadores espíritas que talvez ainda não podem ser colocados na condição de trabalhadores, mas que estão aí, né, muitas vezes dando suas opiniões. Uma outra colocação que Alexandre faz é que a edificação do reino interior com a luz divina, aquilo que todos nós almejamos em termos de crescimento espiritual, ela reclama trabalho persistente e sereno, e não será tão somente ao preço de palavras que haveremos de erguer os templos da fé viva. E por aí ele vai, né? Ele diz: reúnem-se aqui, ele está se dirigindo à Assembleia, reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, ou seja, para a grande maioria dos trabalhadores espíritas, desenvolver mediunidade é a expressão fenomênica só. Ou seja, nós queremos algo que, na verdade, não conhecemos, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalhos cotidianos? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Então, as colocações dele, elas são interessantíssimas. Nós vamos ler mais uma, onde ele diz: urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigência, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Ou seja, a concepção mediúnica de desenvolvimento das potencialidades psíquicas de Alexandre, elas são grandiosas. Nós não conseguiríamos aqui passar a todo esse conteúdo. Eu convido todos realmente a ler o capítulo 9, 8 e 9. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver os vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Pessoal, ele vai embora. Ele vai embora. E, à medida que ele vai falando, nós percebemos que o desenvolvimento das faculdades mediúnicas é algo que nós
nós ainda não conseguimos ter uma compreensão muito bem definida, porque os pré-requisitos solicitados pelas entidades nobres, eles são muito amplos, eles é como se eles exigissem uma mudança radical e consciente do nosso hábito, dos nossos hábitos. Então, ele vai desenvolvendo o seu trabalho. Eu vou ler só mais um aqui. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis, ou seja, essa troca emocional superior que desejamos, não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumentos de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Olha o que ele nos coloca aqui. A possibilidade de interagir as emoções com esferas invisíveis que nos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível. Ou seja, o fato da gente desenvolver a mediunidade, como desenvolvemos, para trabalhar como trabalhamos, isso que nós conhecemos de mediunidade nos nossos centros espíritas, não representa realização espiritual imprescindível. Ele diz o seguinte, que a glória mediúnica, ou seja, a viver a mediunidade em toda a sua intensidade, não consiste apenas em ser instrumento de determinadas inteligências, de ser instrumento dos espíritos, mas sim de ser instrumento fiel da divindade. Dá para a gente perceber aonde que ele está querendo chegar? Então, ele vai desenvolvendo todo esse trabalho e depois ele vai dizer algo que nos interessa muito. Olha o que ele diz. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Pessoal, ele está fazendo um apelo para a gente. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai acima de tudo, ou seja, antes de desenvolver mediunidade, buscai progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Pessoal, quanta gente que diz assim, não, esse centro é muito fraco, eu vou lá para o terreiro, porque lá a coisa vai funcionar. Alguém já ouviu essa frase? Com certeza, todos nós ouvimos muito essa frase, ou seja, vamos desenvolver a mediunidade e nossos problemas vão se resolver. E o instrutor está apelando aqui, né? Não provoqueis o desenvolvimento prematuro. O que é o desenvolvimento prematuro? É a pessoa desenvolver mecanicamente a habilidade de dar passividade sem que ela tenha cultura, sem que ela tenha conhecimento. Por quê? Porque ela não vai conseguir discernir. Né? Mas ela vai achar que está tudo bem. Né? Eu já ouvi gente falando o seguinte, não, eu não estudo não, porque à noite a gente estuda com os espíritos. Olha só. Né? Então a pessoa ela fala isso no centro espírita, eu ouvi isso no centro espírita. Né? Então, tudo que nós ouvimos nos centros espíritas, nós estamos ouvindo de pessoas que são iguais a nós, tão desconhecedoras da realidade quanto nós. Alguns têm mais consciência disso, outros não. O que nos diferencia no centro espírita não é o nosso conhecimento, porque nós temos praticamente o mesmo conhecimento. O que nos diferencia é a consciência que nós temos, do pouco que sabemos. E aí começa a fazer toda a diferença.
Outra coisa que ele fala: em vosso serviço de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Não é isso? Olha só. Conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigir o sacrifício dos benfeitores. Então fica aí outro alerta. Tá? Bem, nós colocamos como conclusão, né, esse grande texto do Alexandre, né? Olha o que ele diz: colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. Olha, eu pensei alguns detalhes apenas. Vale a pena ouvir essa palestra do Alexandre, porque ele falava para uma assembleia em um centro de estudos destinados à capacitação de encarnados. E para as nossas reflexões, colocamos isso aqui, ó. Diz Alexandre, em meio ao capítulo: coletivamente, não somos duas raças antagônicas, ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através da linha da vida e da morte. Ele está falando entre a sociedade encarnada e a sociedade desencarnada. E ele diz o quê? A grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelo impositivo da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. A visão que ele tem de lá é que a diferença entre essas sociedades, ela não é tão grande quanto nós imaginamos, porque nós não temos acesso, nós não vemos. Então, nós fazemos ideia de que, espiritualmente, aquelas pessoas iguais a nós têm grandes possibilidades, e não têm. É o que ele está querendo dizer. Está querendo dizer o seguinte: olha, a sociedade de desencarnados aqui, que corresponde a vocês quando desencarnarem, e vocês não tem muita diferença, é isso que ele fala. Olha o que ele diz ainda: não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Ninguém vira santo depois que desencarna. Olha só que analogia bonita que ele faz. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo. E o mesmo enfermo, o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. Ou seja, se nós não estamos bem aqui, nós não estaremos bem no plano espiritual. O que ele quer dizer é exatamente isso. Se nós não aproveitarmos esse estágio no plano da matéria para resolver questões de natureza moral, de natureza íntima, que nós temos consciência de que temos que resolver, nós também teremos dificuldade em resolver no plano espiritual. Tá? E nós temos que entender que o plano físico é um plano mais apropriado à resolução dessas questões. É muito mais fácil eu me aproximar de alguém que eu tenho antipatia aqui, porque eu consigo romper essa barreira. Eu consigo estabelecer uma relação de amizade, de gratidão. Eu consigo. No plano espiritual, onde nós temos uma noção mais precisa do problema que nos vincula às pessoas, a dificuldade ela será maior. Né? Então, nós estamos num estágio propício ao nosso desenvolvimento intelecto-moral e sabemos que a Terra é a grande escola. E a grande escola por essa questão, né? Ela nos permite chegar na frente do espelho, né? Produzir ali o nosso visual, principalmente as mulheres, que tem mais recurso, de uma forma tranquila, né? Vamos às compras, vamos à praça, vamos tomar um café, vamos ao centro, vamos na praia, né? Então, nós estamos bem.
E estamos bem, em grande parte, porque nós não temos noção da nossa realidade. Nós estamos protegidos pelo corpo material. Mas quando nós deixamos a matéria densa e nos apresentamos espiritualmente, a nossa capacidade mental ela vai se potencializar. E aí podemos não ter as condições ideais, que são essas agora, para a solução de certos problemas. E ele diz, o corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor, ou seja, né, o nosso corpo desgastado não é sinônimo de que estamos bem na fita. Tá? O habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, olha que coisa importante essa colocação dele. O habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, que são os espíritos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Percebe? É por isso que a grande maioria deles frequentam sempre junto conosco, estudam junto conosco, tomam passe junto conosco. Ele diz assim, olha que legal, para mostrar como que a similitude entre nós e as esferas espirituais próximas à crosta são muito semelhantes. Ele diz, os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Ou seja, nós perdemos apenas a organização física, a organização perispiritual que modela o corpo físico, que sustenta e se exterioriza através do corpo físico, é o nosso veículo de manifestação no plano espiritual. Então, grande parte da constituição material da nossa instrumentação atual vai seguir conosco. Muito bem, pessoal. Então, nós encerramos as nossas colocações, né? Me lembrei muito do Eduardo Knabe, que ficou profundamente empolgado no domingo, com o capítulo 9 do Mundo Maior, né? Exatamente porque o conteúdo ele é simplesmente fantástico. É como se nós estivéssemos redescobrindo essas obras e esse conteúdo magnífico. E depois de algumas décadas de trabalho, é como se nós conseguíssemos entender melhor as colocações que André Luiz faz para nós. Muito obrigado a todos.